Existe algo que acontece todas as noites com cada ser humano vivo neste planeta e que a grande maioria das pessoas nunca parou para entender de verdade. Não é apenas o sono, é uma transição, uma fronteira invisível entre dois estados de existência. O que você era quando fechou os olhos e o que você pode se tornar quando os abrir. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não tratavam o sono como uma pausa na vida. Tratavam como parte fundamental da vida, um território de transformação que a maioria das pessoas desperdiça completamente, todas as noites, sem saber o que está perdendo. Pense por um momento em quantas horas você já dormiu na sua vida. Se você tem 30 anos, dormiu aproximadamente 90 mil horas. 90 mil horas de potencial de transformação. E a pergunta honesta é, o que você fez com esse tempo? Usou para se renovar, para processar, para se preparar para o dia que viria? Ou simplesmente caiu na cama exausto, sem intenção, sem ritual, sem consciência, e acordou da mesma forma, exausto, reativo, sem direção? Marco Aurélio acordava todas as manhãs como imperador de Roma. Sabia que o dia que começava traria decisões que afetariam milhões de pessoas. Batalhas que precisariam ser vencidas, traições que precisariam ser administradas, perdas que precisariam ser digeridas. E ainda assim, ele tinha uma prática noturna. Uma preparação deliberada para o sono que transformava as horas de descanso em horas de formação de caráter. Sêneca escreveu sobre o sono com uma profundidade que poucos de seus contemporâneos compreenderam. Ele dizia que cada noite era uma pequena morte, não no sentido sombrio, mas no sentido filosófico, uma oportunidade de soltar o que não era útil, de deixar ir o que pesava, de chegar ao dia seguinte mais leve, mais claro, mais inteiro do que quando o dia anterior havia terminado. Epicteto, que dormia no chão como escravo e depois como filósofo que escolhia a simplicidade, ensinava que a qualidade do sono era um reflexo direto da qualidade da mente. Uma mente agitada, dorme agitada. Uma mente que aprendeu a se organizar antes de dormir, acorda organizada. E uma mente que acorda organizada é uma mente que constrói, que decide bem, que age com propósito. Hoje, você vai descobrir os 10 ensinamentos estoicos que transformam o sono de uma pausa inconsciente em uma ferramenta de construção deliberada. Não são técnicas de meditação, não são rituais complicados. São práticas filosóficas, verificadas por 2000 anos de sabedoria humana. Testadas por homens que enfrentaram os maiores desafios que a existência humana pode oferecer e que descobriram que a qualidade das suas noites determinava diretamente a qualidade dos seus dias. Se esse conteúdo chegou até você, curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários: eu acordo transformado. Compartilha com alguém que você sabe que acorda todos os dias no mesmo lugar onde dormiu, sem mudança, sem clareza, sem direção. E se inscreve no canal, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você termina e começa cada dia pelo resto da sua vida. Número 1. Revise o dia antes de fechar os olhos, não para se punir, mas para aprender. Marco Aurélio tinha uma prática que mantinha com uma disciplina quase religiosa. Todas as noites, antes de dormir, ele revisava o dia que havia passado, não como um exercício de autocrítica destrutiva, não para se castigar pelos erros, não para ruminar sobre o que havia dado errado, mas como um exercício de aprendizado deliberado e honesto. Ele se fazia 3 perguntas simples. O que aconteceu hoje que estava dentro do meu controle? O que aconteceu que estava fora do meu controle e no qual desperdicei energia? O que posso fazer diferente amanhã? Essas 3 perguntas, feitas com honestidade e sem julgamento severo, fazem algo extraordinário com a mente. Elas transformam a experiência bruta do dia em sabedoria processada.
A prática de revisão noturna que Marco Aurélio mantinha não era improvisada, era estruturada. E a estrutura importa, porque a mente humana, deixada sem estrutura no final do dia, tende naturalmente para a ruminação. Aquele ciclo repetitivo de pensamentos que não chega a lugar nenhum, que revisita os mesmos eventos sem extrair aprendizado, que gera cansaço emocional sem gerar crescimento. A diferença entre revisão e ruminação é intenção. Ruminar é deixar a mente girar sem direção. Revisar é conduzir a mente com perguntas específicas em direção a conclusões úteis. Marco Aurélio fazia isso nas meditações, e as meditações são, em grande parte, uma série de revisões noturnas que se tornaram um dos documentos filosóficos mais importantes da história humana. O que torna a revisão poderosa não é a duração, é a honestidade. Uma revisão honesta de 5 minutos vale mais do que 1 hora de autopunição disfarçada de reflexão. Você não está tentando se condenar pelo que fez de errado. Está tentando entender o que aconteceu, por que aconteceu e o que isso revela sobre onde você ainda está crescendo. Em vez de carregar para o sono uma confusão de eventos não digeridos, você chega ao travesseiro com clareza, com entendimento, com a sensação de que o dia não apenas passou, ele ensinou. 15 minutos de revisão honesta antes de dormir valem mais do que horas de sono carregado de pensamentos não processados. Experimente esta noite 3 perguntas, 15 minutos, e observe como o sono muda. Escreve nos comentários: eu acordo transformado. Número 2. Solte o que não é seu antes de dormir. O sono não resolve o que você não larga. Sêneca escreveu em uma de suas cartas a Lucílio algo que parece simples, mas contém uma profundidade enorme. Você não pode descansar o que não larga. O corpo deita, mas a mente continua de pé se você não fizer a escolha deliberada de soltar o que não é seu carregar. O que não é seu carregar para o sono. A opinião que alguém formou sobre você hoje. O resultado de uma situação que está além do seu controle, a preocupação com o que pode acontecer amanhã, na semana que vem, no mês que vem, o ressentimento por algo que alguém disse ou fez, a ansiedade sobre um futuro que ainda não existe. Tudo isso que a mente carrega para a cama não é apenas inútil, é ativamente destrutivo. Porque o sono é o momento em que o cérebro consolida memórias, processa emoções e restaura os sistemas que permitem que você funcione bem no dia seguinte. Quando você leva para o sono uma mente em estado de guerra, você interrompe todos esses processos e acorda com menos capacidade de pensar, de decidir, de sentir equilíbrio do que tinha quando deitou. Sêneca tinha um ritual simples que descreveu nas suas cartas. Antes de dormir, ele fazia uma varredura mental de tudo que estava carregando e perguntava sobre cada coisa. Isso é meu para resolver agora? Se a resposta era não, e na maioria das vezes era não, ele conscientemente escolhia soltar. Não fingir que o problema não existia, mas reconhecer que carregar o problema para o sono não o resolve, só o agrava. A prática é simples. Antes de deitar, feche os olhos por um momento ainda sentado. Respire fundo. E para cada preocupação que surgir, faça a pergunta de Sêneca: isso é meu para resolver agora, neste momento? Se não for, e raramente será, solte com intenção. O que você solta antes de dormir não desaparece. Continua lá amanhã, se precisar ser resolvido. Mas você chegará a ele descansado, claro, com mais capacidade de lidar do que se tivesse passado a noite carregando-o em vão. Número 3. A última coisa que entra na sua mente antes de dormir define o tom do que sai dela ao acordar. Epicteto ensinava que a mente é como um campo. O que você planta nela é o que ela vai cultivar. E o momento mais receptivo da mente, o momento em que as sementes entram mais fundo, é exatamente o período entre a consciência plena e o sono.
Aquele estado de transição onde os pensamentos começam a se dissolver e a mente está mais aberta, mais maleável, mais receptiva do que em qualquer outro momento do dia. O que a maioria das pessoas planta nesse campo nos últimos 30 minutos antes de dormir? Notícias perturbadoras, redes sociais com conflitos e comparações, séries com tensão dramática, conversas sobre problemas sem solução, rolagem infinita de conteúdo sem propósito. Tudo isso entra na mente no momento em que ela está mais vulnerável à absorção. O que Epicteto chamava de campo da mente tem uma característica específica que a neurociência moderna confirmou: a plasticidade. A mente não é uma estrutura fixa que recebe impressões passivamente. É um sistema vivo que se reconfigura continuamente com base no que você alimenta. E o período de transição para o sono é o período de maior plasticidade. A mente está mais aberta, menos filtrada pelo julgamento crítico que opera durante o dia. É por isso que experiências intensas imediatamente antes de dormir tendem a ser mais bem lembradas. É por isso que preocupações que surgem nesse período tendem a ser mais intensas do que as mesmas preocupações durante o dia. Os estoicos não tinham acesso à neurociência, mas tinham algo igualmente poderoso: décadas de observação honesta da própria experiência. Marco Aurélio lia filosofia antes de dormir. Sêneca escrevia. Epicteto refletia sobre os ensinamentos do dia. Todos eles faziam a mesma escolha: controlar o que entrava na mente no momento mais importante do dia. O que você planta antes de dormir é o que você colhe ao acordar. Plante bem. Número 4. Defina uma intenção para o dia seguinte antes de fechar os olhos. Marco Aurélio não acordava improvisando. Não abria os olhos e esperava que o dia lhe dissesse o que fazer. Ele acordava com uma intenção já formada, uma direção clara para onde a sua atenção e a sua energia iriam naquele dia. E essa intenção não era formada pela manhã. Era formada na noite anterior, nos últimos momentos antes do sono. A lógica estoica por trás disso é simples e poderosa. A mente que dorme com uma intenção trabalha essa intenção durante o sono. Não de forma mística, de forma prática. O cérebro em estado de sono continua processando as informações do dia, conectando pontos, encontrando padrões. Quando você oferece a ele uma direção clara antes de dormir, você está essencialmente preparando o que ele vai consolidar durante a noite. Marco Aurélio escrevia nas Meditações reflexões sobre o dia que viria, antecipando os desafios, preparando as respostas, definindo como queria agir. Não como uma lista de tarefas, como uma intenção de caráter, como ele queria ser, não o que ele queria fazer. A diferença é fundamental. Querer fazer coisas é uma agenda. Querer ser de uma certa forma é uma intenção de caráter. E a intenção de caráter, cultivada na fronteira entre a consciência e o sono, tem um poder de influenciar o comportamento do dia seguinte que nenhuma lista de tarefas tem. Antes de dormir esta noite, faça uma pergunta simples: como eu quero ser amanhã? Não o que você quer fazer. Como você quer ser? Paciente, focado, presente, corajoso, generoso. Escolha uma qualidade. Leve essa intenção para o sono e observe como o dia seguinte responde. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que acorda todos os dias sem direção. Número 5. O sono interrompido pela ansiedade é um sinal, não um problema a resolver com remédio. Sêneca observou que a qualidade do sono de uma pessoa revela muito sobre a qualidade da sua relação com a própria mente. Uma mente em paz, dorme em paz. Uma mente em guerra consigo mesma dorme em guerra, despertando às 3 da manhã com pensamentos que não param, com preocupações que crescem no silêncio, com uma sensação de aperto no peito que o travesseiro não resolve. Ele não dizia isso para culpar quem sofre de insônia.
Dizia para redirecionar a atenção: o problema não está no sono. O problema está no que você está carregando acordado e tentando levar para a cama. A ansiedade noturna, esse despertar às 3 da manhã, com a mente disparada, não é uma falha do sono. É um mensageiro, é a mente dizendo: há algo aqui que precisa ser examinado, não suprimido. Há algo que você está evitando acordado que aparece com força quando as distrações do dia somem e fica apenas você e o silêncio. Os estoicos não tinham medo desse silêncio. Eles o cultivavam, porque entendiam que o que aparece no silêncio da madrugada é exatamente o que precisa de atenção. Não para ser resolvido às 3 da manhã. Esse não é o momento, mas para ser reconhecido, nomeado e prometido atenção adequada à luz do dia. Quando acordar no meio da noite com a mente agitada, em vez de lutar contra o estado, o que o intensifica, faça o que Sêneca faria. Observe o que está aqui, o que está pedindo atenção. Nomeie o pensamento, reconheça-o e diga a ele: eu ouço você. Vou me ocupar de você amanhã com clareza e com calma. Agora, durma. Nomear o pensamento tira dele o poder de perturbação. O que tem nome tem contorno. O que tem contorno pode ser colocado de lado. Número 6. Acordar bem começa com o que você faz nos primeiros 60 segundos. Epicteto ensinava que o momento do despertar é o momento mais crítico do dia. Não porque é o mais importante em termos de atividade, mas porque é o momento em que o tom de todo o resto é definido. A maioria das pessoas desperdiça esse momento. O alarme toca e a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Redes sociais, notícias, mensagens, problemas de outras pessoas, opiniões de outras pessoas, conflitos de outras pessoas. Tudo isso entra na mente antes mesmo de ela ter tido um segundo para se orientar, para se situar, para lembrar quem ela é e o que importa para ela. E o tom está dado, reativo, fragmentado, já no modo de resposta antes de ter tido um único momento de intenção. Os primeiros 60 segundos do dia estabelecem o que os psicólogos chamam de set point emocional, um estado de base a partir do qual o resto do dia se desenvolve. Assim como uma orquestra que afina antes de começar define o tom de toda a apresentação, o estado em que você entra nos primeiros momentos do dia define o estado de base do qual você opera nas horas seguintes. Marco Aurélio descrevia sua prática matinal com uma honestidade rara. Ele admitia que havia manhãs em que não queria acordar, em que o peso das responsabilidades parecia pesado demais. E então ele se perguntava: para o que eu estou acordando? Não no sentido existencial ansioso, mas no sentido prático. Qual é o propósito que me tira da cama com intenção? E a resposta era sempre a mesma: para ser útil, para agir de acordo com a natureza humana, para contribuir com algo maior do que o próprio conforto imediato. Epicteto colocava isso de forma direta com seus alunos. Acordar sem propósito é como zarpar sem destino. Você vai se mover, vai gastar energia, vai percorrer distância, mas não vai chegar a lugar nenhum que escolheu. Experimente amanhã, 60 segundos antes de pegar o celular. Apenas 60, respire, lembre da intenção que definiu na noite anterior. E então comece o dia. Escreve nos comentários: eu acordo transformado. Número 7. O ambiente onde você dorme é o ambiente onde sua mente descansa. Ou não. Sêneca escreveu que o sábio cuida do ambiente com a mesma atenção que cuida da mente, porque entende que são inseparáveis. O que está ao redor influencia o que está dentro, não de forma determinista, mas de forma real e verificável. O ambiente onde você dorme envia sinais constantes para o seu sistema nervoso. Um quarto com tela acesa envia sinal de alerta. Luz artificial suprime a melatonina e mantém o cérebro em estado de vigília.
Um quarto com temperatura alta cria desconforto que fragmenta o sono. Um quarto cheio de estímulos visuais, notificações, aparelhos, desordem, mantém a mente em estado de processamento quando ela deveria estar em estado de descanso. Os estoicos valorizavam a simplicidade não por ascetismo pelo ascetismo, mas porque entendiam que a simplicidade do ambiente cria condições para a clareza da mente. Epicteto dormia com o mínimo. Marco Aurélio, mesmo no Palácio Imperial, buscava simplicidade nos seus rituais noturnos. Não por pobreza, por escolha filosófica consciente. Você não precisa transformar o quarto em uma cela monástica. Mas pequenas mudanças no ambiente têm impacto real e mensurável na qualidade do sono e, consequentemente, na qualidade do acordar. Telefone fora do quarto, ou pelo menos virado para baixo e em modo silencioso total. Temperatura agradável, escuridão que sinaliza ao cérebro que é hora de desligar, ausência de estímulos que competem com o descanso. Essas não são preferências de conforto, são condições para a transformação que acontece durante o sono. O ambiente é uma escolha, e é uma escolha que você faz todas as noites, conscientemente ou não. Número 8. O que você não resolve de dia, o sono não resolve por você, mas pode te preparar para resolver. Marco Aurélio entendia algo sobre o sono que a ciência moderna levou séculos para confirmar. O sono não resolve problemas, mas prepara a mente para resolvê-los. E essa distinção muda completamente como você se relaciona com as dificuldades que carrega no final do dia. Existe uma tendência muito comum de adiar decisões difíceis, conversas necessárias e exames honestos de situações complexas, com a expectativa vaga de que depois de dormir vai ficar mais claro. Às vezes isso funciona, mas não por acidente. Funciona quando o sono acontece depois de um processamento intencional, não em vez dele. Se você vai para a cama sem ter examinado o problema, sem ter feito as perguntas certas, sem ter reunido as informações relevantes, sem ter pelo menos iniciado o processo de pensar com clareza, o sono não vai fazer esse trabalho por você. Vai apenas atrasar o confronto com o que precisa ser confrontado. Mas se você passa algum tempo antes de dormir pensando com clareza sobre o problema, não rumindo, não se preocupando, mas realmente pensando, fazendo perguntas, considerando perspectivas, então o sono tem material para trabalhar. E, frequentemente, o que não estava claro à noite se torna claro pela manhã. Sêneca descrevia isso como dar à mente material de qualidade para processar. Assim como o corpo digere durante o sono, a mente digere também. Mas só pode digerir o que você alimentou. Alimente-a com clareza, com perguntas bem formuladas, com intenção de entendimento, e o sono fará o resto. Número 9. Gratidão antes de dormir não é sentimentalismo, é reconfiguração da percepção. Epicteto ensinava que a percepção é tudo. Dois homens na mesma situação podem viver experiências completamente diferentes, dependendo de como percebem o que está acontecendo ao redor deles. E a percepção não é fixa, ela é treinável, é moldável. É algo que você pode deliberadamente cultivar ou deliberadamente deixar se deteriorar. Uma das práticas mais poderosas para treinar a percepção e que os estoicos praticavam de formas variadas é o exame do que foi bom no dia que passou. Não como uma lista de conquistas para inflar o ego, não como uma negação dos problemas que existiram, mas como um exercício deliberado de treinar a mente a perceber o que está presente, não apenas o que está ausente. A mente humana tem um viés natural para o negativo. Evoluiu assim. Notar ameaças era mais urgente do que notar abundância. Mas esse viés, que era adaptativo nas savanas africanas, é devastador nas vidas modernas. Uma mente que nota apenas o que faltou, o que deu errado, o que poderia ter sido melhor.
Essa mente constrói uma percepção de escassez permanente que o sono apenas consolida. A prática é simples. Antes de dormir, identifique 3 coisas, grandes ou pequenas, que foram reais e positivas no dia que passou. Não invente, não force, mas procure com honestidade a conversa que foi melhor do que esperava, o momento de clareza que surgiu inesperadamente, a tarefa concluída, o prazer simples de uma refeição, de uma pausa, de um instante de silêncio. Essa prática, repetida com consistência, reconfigura a forma como o cérebro processa a experiência. E você começa a acordar com uma percepção diferente. Não porque a vida mudou, mas porque a sua forma de ver a vida mudou. Se inscreve no canal porque há muito mais por vir. Número 10. Cada amanhecer é uma segunda chance que a maioria das pessoas não reconhece. Esta é a verdade mais simples e a mais esquecida de toda a filosofia estoica sobre o sono e o despertar. Marco Aurélio escreveu nas Meditações uma frase que parece quase óbvia, até que você para e realmente a considera. Você tem hoje, não ontem, que já se foi, que já é imutável, que já pertence ao passado permanente. Não amanhã, que ainda não existe, que pode ou não chegar da forma que você imagina. Você tem hoje, este dia, esta manhã, este momento. A ideia de que cada amanhecer é uma segunda chance é, para os estoicos, inseparável da ideia de memento mori. A lembrança da mortalidade que não paralisa, mas liberta. Sêneca escreveu algo que parece perturbador à primeira vista, mas que, quanto mais você considera, mais libertador se torna. Trate cada dia como se fosse o último. Não para viver em pânico, mas para viver com presença. Para não adiar o que importa. Para não tratar o hoje como rascunho de um amanhã que pode nunca chegar. Marco Aurélio governava um império com essa consciência. E em vez de o tornar ansioso ou sombrio, tornava-o mais presente, mais capaz de decidir bem, porque cada decisão era tratada com o peso que merecia, não empurrada para amanhã, não minimizada como se o tempo fosse infinito. Cada manhã que você acorda é, nos termos de Sêneca, um presente não merecido e não garantido. Não porque você deva sentir culpa por isso, mas porque reconhecer o valor do que está presente, do dia que começa, da capacidade de pensar e de escolher que você tem, é o primeiro passo para usá-lo bem. Acordar transformado no sentido estoico mais profundo não é acordar diferente do que você é acordar consciente, consciente de que o dia que começa é real, é valioso e depende de você o que você faz com ele. Consciente de que a segunda chance que cada manhã oferece não é uma promessa de facilidade, é uma oportunidade de caráter. E o caráter, como Epicteto ensinava, não é o que você diz que é o que você faz quando ninguém está olhando, quando está cansado, quando seria mais fácil não fazer. É o que emerge no espaço entre o alarme tocar e o dia começar. No espaço entre o que você planejou ser e o que você realmente faz quando o mundo te testa. Acorde com consciência desse espaço. Use-o. Escreve nos comentários. Eu acordo transformado. Você chegou até o final, e isso diz algo sobre você. Significa que existe uma parte sua que reconhece que o sono não é apenas uma pausa, que o acordar não é apenas um recomeço automático, que há algo entre o fechar e o abrir dos olhos, que pode ser muito mais poderoso do que você imaginou até agora. Vamos retomar o que Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nos ensinaram hoje. 1. Revise o dia antes de fechar os olhos, não para se punir, para aprender. 3 perguntas, 15 minutos e o sono muda completamente. 2. Solte o que não é seu antes de dormir. O sono não resolve o que você não larga, ele apenas carrega o peso para o dia seguinte. 3. A última coisa que entra na sua mente antes de dormir define o tom do que sai dela ao acordar.
Você tem o poder de escolher o que planta nesse momento. Plante bem. 4. Defina uma intenção para o dia seguinte. Não o que você vai fazer, como você vai ser. A mente trabalha essa intenção enquanto você dorme. 5. O sono interrompido pela ansiedade é um mensageiro, não um inimigo. Nomeie o que aparece no silêncio e prometa a atenção adequada à luz do dia. 6. Os primeiros 60 segundos do dia são seus. Antes do celular, antes das notificações, antes das demandas do mundo, há um espaço. Use-o com intenção. 7. O ambiente onde você dorme é o ambiente onde sua mente descansa. Simplifique o ambiente e observe o sono mudar. 8. O sono não resolve o que você não processou, mas prepara a mente para resolver. Dê a ela material de qualidade antes de dormir. 9. Gratidão antes de dormir não é sentimentalismo. É o treinamento deliberado de uma percepção que transforma a forma como você acorda e enxerga a vida. 10. Cada amanhecer é uma segunda chance que a maioria das pessoas não reconhece. Você reconhece agora. Use. Se esse vídeo chegou até você hoje, não foi por acidente. Curte, compartilha com alguém que precisa transformar a forma como dorme e acorda e escreve nos comentários: eu acordo transformado. Até o próximo. Permaneça estoico e permaneça construindo. Mas antes de ir embora, quero deixar algo a mais com você. Porque o que foi dito hoje merece um pouco mais de profundidade em alguns pontos que tocam diretamente na vida prática. Sobre a revisão noturna do número 1, existe uma armadilha comum que precisa ser evitada. Muitas pessoas tentam fazer essa revisão e acabam transformando-a em sessão de autopunição. Lembram de tudo que fizeram de errado, de tudo que poderia ter sido diferente, de todas as oportunidades que perderam, e vão para a cama mais pesadas do que estavam antes de começar. Isso não é revisão estoica, é ruminação com outro nome. Marco Aurélio revisava o dia com a postura de um estudante diante de um professor, não de um réu diante de um juiz. O professor não pune o estudante pelos erros. Ele aponta os erros, explica o que poderia ter sido feito diferente e encoraja o estudante a aplicar esse aprendizado no próximo encontro. É exatamente assim que você deve se relacionar com a sua revisão noturna. Com curiosidade, com compaixão, com a pergunta genuína: o que posso aprender aqui? As meditações de Marco Aurélio são a prova de que essa postura funciona. Elas revelam um homem que errava, que reconhecia seus erros com honestidade total e que voltava no dia seguinte com mais sabedoria, não com mais peso. A revisão estoica não endurece, ela amadurece. Sobre o número 4, a intenção para o dia seguinte. Existe uma distinção que Marco Aurélio fazia que é importante trazer aqui. Ele separava claramente os objetivos externos dos propósitos internos. Um objetivo externo é algo que você quer que aconteça no mundo. Fechar um negócio, terminar um projeto, ter uma conversa específica. Um propósito interno é a qualidade de presença e de caráter com que você quer habitar o dia. Os objetivos externos dependem de fatores fora do seu controle. O propósito interno depende apenas de você. E é exatamente por isso que a intenção estoica para o dia seguinte é sempre formulada em termos de propósito interno, não de objetivo externo. Em vez de amanhã vou fechar aquele contrato, tente amanhã vou agir com clareza e integridade em todas as conversas que tiver, independente do resultado que produzam. Em vez de amanhã vou resolver aquele conflito, tente amanhã vou me aproximar de qualquer conflito com paciência e com genuíno interesse em entender o outro lado. Essa mudança de formulação parece sutil, mas ela transforma completamente a experiência do dia.
Porque você acorda com uma intenção que está inteiramente nas suas mãos, não dependente de como os outros vão reagir, de como o mercado vai se comportar, de como as circunstâncias vão se desenvolver. E isso cria uma base de segurança e de propósito que nenhum objetivo externo pode oferecer. Sobre o número 9, a gratidão antes de dormir. Epicteto ensinava uma prática específica que aprofunda ainda mais essa reconfiguração da percepção. Ele chamava de contemplação do que você já tem como se estivesse prestes a perder, não como um exercício de morbidez, como um exercício de presença. Pense nas pessoas que você ama e, por um momento, imagine como seria se elas não estivessem mais aqui. Pense na saúde que você tem e imagine como seria sem ela. Pense na capacidade de pensar, de escolher, de agir e imagine o que seria sem isso. Esse exercício, feito com cuidado e sem exagero, tem um efeito poderoso. Ele transforma o ordinário em extraordinário. Aquilo que você tomava como garantido de repente aparece com um valor que estava invisível. E a gratidão que surge não é forçada, não é performática, é genuína. É o reconhecimento real do valor do que está presente, que só fica visível quando você se permite imaginar a sua ausência. Os estoicos chamavam isso de negative visualization e a usavam regularmente, não para gerar tristeza, mas para gerar presença e apreciação pelo que é real e está disponível agora. Tente esta noite. Antes de dormir, por 2 minutos, contemple o que você tem como se estivesse prestes a não tê-lo mais e observe o que acontece com a qualidade da sua gratidão e com a qualidade do seu sono. Existe ainda um último ponto que merece atenção antes de encerrar e que conecta tudo o que foi dito hoje de uma forma que talvez não tenha ficado completamente explícita. O sono, para os estoicos, não era apenas uma questão de descanso físico, era uma questão de caráter. E o caráter, como Epicteto repetia incansavelmente, é construído não nos grandes momentos de crise ou de decisão, mas nos pequenos momentos cotidianos que a maioria das pessoas não considera importantes o suficiente para prestar atenção. A forma como você termina o seu dia é um desses momentos. Você termina o dia com intenção ou com descuido, com revisão honesta ou com fuga para o entretenimento, com escolha deliberada sobre o que alimenta a sua mente ou com consumo passivo de qualquer coisa que o algoritmo decidir te mostrar. E a forma como você começa o seu dia é outro desses momentos. Você acorda com propósito ou com reatividade, com os primeiros segundos dedicados à sua intenção ou imediatamente entregues às demandas externas, com a consciência de que o dia que começa é um recurso não renovável, ou com a ilusão de que o tempo é infinito e o que não foi feito hoje pode sempre ser feito amanhã. Sêneca dizia que a maioria das pessoas não vive, atrasa a vida. Adia o momento de realmente habitar a própria existência, esperando por condições que nunca vão ser perfeitas, por um futuro que nunca vai chegar exatamente como foi imaginado, por uma versão de si mesma que nunca vai existir se não for construída agora, neste momento, com as escolhas que estão disponíveis hoje. O sono e o despertar são, nesse sentido, uma metáfora perfeita para a vida inteira. Você pode dormir sem consciência e acordar sem intenção, e passar décadas fazendo exatamente isso, sem perceber que está desperdiçando não apenas as noites, mas os dias que as noites preparam. Ou você pode usar cada transição entre o dia e a noite, e entre a noite e o dia, como uma oportunidade deliberada de se tornar um pouco mais inteiro, um pouco mais claro, um pouco mais próximo da pessoa que você quer ser. Essa é a escolha que os estoicos faziam, todas as noites, todas as manhãs. Não porque eram perfeitos. As meditações de Marco Aurélio provam que ele estava longe disso, mas porque entendiam que a perfeição não é o objetivo. O objetivo é a direção.
é acordar todos os dias um pouco mais consciente do que estava ontem, um pouco mais alinhado com os seus valores, um pouco mais presente na única vida que você tem. Essa é a transformação que o sono preparado com intenção torna possível. Não da noite para o dia, mas noite após noite, dia após dia, escolha após escolha. Você tem essa escolha hoje à noite. Use-a bem.